E aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Zero ao Trader. Seguindo o nosso cronograma, a aula de hoje a gente vai aprender a identificar o limite do preço na segunda vela do lote, no seu pavio de abertura. A aula anterior a gente já viu a primeira parte do limite do preço, que é na primeira vela do lote na sua abertura também, e o limite do preço na primeira vela do lote, porém no seu fechamento. Então hoje a gente vai estar vendo a última parte de limite do preço, que essa é uma confluência de reversão muito forte, que ajuda muito em nossa assertividade nas nossas operações. Então roda a vinheta e bora para a aula. Vamos para o nosso desenho para a gente aprender de uma forma simples, porém bem detalhada. Vou fazer aqui a divisão da tela para a gente aprender tanto na compra quanto na venda. Então vamos fazer aqui a nossa velinha de compra. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma velinha de compra. A primeira vela, se ela deixar pavio ou não deixar pavio, não tem problema. Eu vou fazer com paviozinho aqui. Mas se não tiver pavio, também não tem problema. O que tem que acontecer para ter o nosso limite do preço? Tem que a segunda vela deixar um paviozinho. Aqui em cima, se ela deixar pavio ou não também, não tem problema. Então, a segunda velinha tem por obrigação deixar um paviozinho na sua abertura para assim acontecer o limite do preço parte 3, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa marcação. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar do início do pavio até o início do corpo da segunda vela do lote. Agora, o que tem que acontecer para que esse canalzinho do limite do preço seja ativado? A gente tem que esperar vir uma venda e fazer o seu rompimento. Pode vir uma venda já de imediato, buscar e romper aqui, já vai estar válido. Como também pode vir uma venda aqui, ó, e fazer outras velinhas, pode subir novamente e aqui na frente fazer o rompimento. Porém, tem uma regrinha aqui no rompimento. Quando acontecer a velinha de rompimento, ela não pode finalizar aqui, ó, no meio da nossa marcação e depois em sequência vir outra vela assim fazer esse rompimento. Assim não pode, tá? Se acontecer isso aqui, rompimento quebrado, o nosso limite do preço já não será válido. Então tem que acontecer um rompimento, vou até fazer aqui, ó, por completo, tá? A velinha de venda tem que fazer o rompimento total desse canalzinho aqui do limite do preço, assim ativando ele. Porém, essa confluência de limite do preço na segunda vela do lote, ela tem uma diferença do limite do preço da primeira vela do lote. Não sei se vocês lembram, a primeira vela do lote, ela necessita por obrigação que após o rompimento haja uma velinha de confirmação da mesma cor. Nesse caso aqui, ó, como é a segunda vela do lote, ela não precisa de uma confirmação, ela só precisa que haja o rompimento por completo aqui, de uma vez só em uma velinha, tá? Se caso vocês não viram a aula de limite do preço parte 1 e parte 2, volta no meu canal que eu também já tenho essas aulas lá, tá ok? Mas vamos continuar aqui então. Aí vem aqui a venda, faz o rompimento por completo e não precisa fazer a confirmação. Aí depois a gente vai esperar vir uma compra e seguindo as mesmas regrinhas, é o mesmo conceito dos outros limites do preço. Ela pode aqui terminar com o corpo travado, ou então ela pode terminar aqui ó, com o corpo travado, deixando um pavio aqui no meio, também está válido o nosso limite do preço. Qualquer um desses exemplos que eu vou fazer aqui vai ser válido para a gente estar pegando uma operação de venda, tá? A gente vai ter uma leitura para venda. Agora, se aqui para trás tiver no mínimo mais 3 defesas, aí sim a gente terá uma operação com mais a confluência de limite do preço. Ou então pode vir também uma velinha aqui, terminar mais abaixo e rejeitar aqui com o pavio, aqui também é válido, tá? Pode fazer aquela velinha bem fininha no gráfico que a gente vê e fazer aqui, ó, rejeitando com o pavio aqui na nossa linha, na nossa marcação, também vai estar válido. Ou que o corpo termine travado aqui, ó, e o pavio também, aqui também está válido. Qualquer um desses exemplos aqui, a gente vai ter leitura para venda, tá? E quando esse canalzinho vai estar inválido? Ele vai estar inválido quando vir uma compra
e terminar com o corpo aqui dentro, tá? Terminou dentro da nossa marcação com o corpo, aí acabou, aí não vale mais a nossa confluência de limite do preço. O pavio, sim, o pavio pode terminar aqui dentro que não tem problema. O que não pode acontecer com o pavio é assim, ó, vir um paviozinho e fazer a violação dessas duas marcações que a gente tem aqui, ó, dessas duas linhas. Então, esses dois exemplos aqui, eles estão inválidos, tá? Eles invalidam o nosso canal de limite do preço. Esse outro exemplo aqui, ó, tá válido, esse e esse. Todos esses aqui, a gente tem leitura para venda. Agora, se tiver as outras defesas lá para trás, aí sim a gente tem uma operação de venda, tá bom? Agora, vamos fazer um exemplo na velinha de venda. A velinha de venda é a mesma coisa, porém, é ao contrário. Aqui é o que eu sempre digo, pode deixar pavio ou não, não tem problema. Porém, a segunda vela, ela tem que deixar o pavio para que aconteça o limite do preço. Se ela não deixar um paviozinho na segunda vela, aí não tem a confluência de limite do preço. E o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer a marcação, deixa eu diminuir aqui, fazer a marcação no pavio de abertura até a abertura do corpo, tá? Aqui a gente tem o nosso canal de limite do preço, parte 3, na segunda vela do lote, no seu pavio de abertura. E o que tem que acontecer para que esse canal seja válido? Tem que vir uma compra. Eu vou até fazer diferente aqui do exemplo de cima para vocês verem. Pode vir já uma compra aqui, ó, de imediato, após o rompimento por completo, aí sim o nosso canal de limite do preço vai estar válido. Então a gente identifica a segunda vela, faz a marcação, aí a gente vai esperar acontecer o primeiro rompimento. Nesse caso aqui, ó, eu já fiz de imediato para ficar diferente do exemplo de cima, mas vocês podem ver que aconteceu o primeiro rompimento. Então, a partir daqui, o nosso canal de limite do preço já está válido. E depois, o que, que tem que acontecer? A gente vai esperar vir uma venda e rejeitar aqui na nossa marcação. Ou que seja com o pavio, ou que venha aqui, ó, com o corpo, ou que termine assim e deixe o pavio aqui no meio do canalzinho, não tem problema, tá? Vai ter vários e vários cenários no gráfico. Aqui é só alguns exemplos. Porém, vocês vão seguir esse conceito que eu estou passando aqui para assim tá pegando as operações, tá? Então a gente vai juntar com as defesas, mais a confluência de limite do preço para a gente poder ter uma operação mais assertiva, que essa confluência de limite do preço, ela é uma confluência bem forte de reversão. Então aqui vocês podem ver que tem vários e vários exemplos, eu só fiz alguns, tá? E qual seria o exemplo mais forte? O exemplo mais forte sempre vai ser a velinha que não deixar pavio, ou que seja nesse exemplo aqui, ou nesse, tá? Ela não deixando pavio, por que que ela é mais forte? Porque ela não deixa liquidez, ela não deixa interesse para o preço estar buscando, ou que seja aqui na venda, ou que seja na compra, tá? E quando que vai invalidar o canal? Vai invalidar quando vir um corpo e terminar dentro da nossa marcação. A partir daqui, o nosso canal de limite do preço vai estar inválido. Ou mesmo que o corpo termine fora, porém o pavio termina fazendo a violação da nossa marcação. Aqui também já vai estar inválido. Então daqui para frente, a gente não pode mais utilizar esse canal do limite do preço a nosso favor, tá? Então esses dois exemplos, eles invalidam a nossa marcação, o nosso limite do preço. E esses aqui todos estão válidos. Aí no gráfico vocês vão seguir esse conceito aqui, tá? Porque lá não vai ter sempre esse mesmo jeito que eu estou fazendo os desenhos, aqui é só um exemplo. Agora vamos lá para o gráfico então, para a gente ver na prática. Aqui no gráfico eu já tenho um exemplo de limite do preço na segunda vela do lote, ó, que é a primeira vela, segunda vela. Ah, mas é uma vela fininha, não tem problema. A gente vai usar ela, mesma coisa, ela é a segunda vela do lote. Não importa se ela é fininha ou se ela é grandona. E o que a gente vai fazer? Vamos marcar o pavio de abertura, tá? Então vamos lá. A gente vai marcar aqui, ó, o pavio de abertura. E depois, qual é a outra regrinha para que esse limite do preço seja válido? Depois tem que acontecer o seu rompimento por completo. Nesse caso aqui, ó, aconteceu rompimento por completo.
Então, daqui para frente, o nosso canal do limite do preço já está ativo. Aí vocês podem ver que veio uma velinha de compra aqui, ó, terminou travadinho, porém não fez o rompimento, então não invalidou. Se esse pavio tivesse passado um pouquinho só aqui, ó, já teria invalidado o nosso canal de imediato. Porém, ela terminou travadinho aqui, então esse canal ainda está ativo. Aí vamos lá. Aí vocês podem ver que o gráfico aqui, ó, se movimentou por um bom tempo. Aí veio a compra aqui e terminou com o pavio dentro da nossa marcação, fazendo a rejeição. Então, seguindo o conceito que a gente viu nos desenhos, a compra veio, terminou com o corpo aqui e o paviozinho dentro do nosso canal. E assim, então, a gente vai usar essa confluência a nosso favor. E nesse caso aqui, a gente teria leitura para venda. E lembrando, a gente sempre vai olhar para trás se tem mais defesa. A gente não pode pegar uma operação isolada, tá? A gente sempre tem que somar as defesas mais a confluência para ter uma operação mais assertiva. Aí a gente vem aqui e pega essa venda. Nesse caso aqui, ela respeitou e fez a reversão do preço. E até quando a gente pode usar esse canal do limite do preço? A gente pode usar até que aconteça do corpo terminar dentro do canal ou que o pavio faça a violação por completo desse canal. Nesse caso aqui, a velinha já veio e rompeu tudo, assim também já invalidando esse canal do limite do preço. Agora vamos achar um exemplo na velinha de venda. Aqui eu já encontrei um exemplo na velinha de venda, vamos ver. Ó, a gente tem a primeira vela e a segunda vela. E o que tem que acontecer na segunda velinha para que a gente tenha o canal do limite do preço? Tem que deixar um pavio na sua abertura. E nesse caso aqui, ó, ela deixou. Então, a gente vai marcar esse canalzinho aqui de limite do preço. E qual é a outra regrinha? A outra regrinha é depois vir uma compra e fazer o seu rompimento por completo, tá? Nesse caso aqui aconteceu, ó. E lembrando que essa confluência do limite do preço na segunda vela do lote, ela não precisa da confirmação. Nesse caso aqui aconteceu, mas não precisa, tá? Aí a gente vai esperar vir uma venda e testar esse nosso canalzinho de limite do preço para assim a gente tá tendo uma leitura para compra. Aí vamos ver. Ó, aqui já aconteceu. Ó. A venda veio, terminou com o corpo aqui em cima, porém o paviozinho terminou em simetria com a nossa primeira marcação aqui. Ó. Então, o pavio, ela terminando aqui até a segunda linha, esse canalzinho aqui já está válido. A gente tem leitura para compra a favor do limite do preço. E lembrando, a gente sempre vai olhar aqui para trás se tem mais defesas para não pegar só porque tem a confluência de limite do preço. A gente não pode pegar uma operação isolada, tá? E vamos lá. Aí a venda veio, testou aqui, então a gente tem uma leitura para compra, tá? Leitura aqui para compra. Aí o gráfico andou mais um tempo, veio, chegou aqui, fez o rompimento. Então, a partir do momento que o corpo termine aqui dentro, ou que faça o rompimento com o corpo, ou que viole com o pavio, aqui o nosso canal do limite do preço já se invalida. Então, a gente poderia usar ele até aqui. Então, como essa vela fez o rompimento com o corpo, já invalidou. Mesmo que não tivesse rompido com o corpo, tivesse terminado com o corpo aqui no meio, ó, já estaria inválido. Por quê? Porque não pode terminar o corpo dentro do nosso canal. Ele pode terminar travadinho aqui. O pavio sim pode terminar dentro, porém também não pode violar a segunda marcação, tá ok? Então, essa foi a aula de hoje sobre limite do preço, parte 3. A gente já finalizou as 3 partes de limite do preço, que essa é uma confluência muito forte de reversão. E somando ela com as outras defesas, a gente vai ter uma operação mais assertiva. Se você gostou dessa aula, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, que isso vai ajudar muito no crescimento do projeto. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá do nosso grupo do Telegram. Lá a gente tem 8 lives por dia com 8 professores, tudo com câmera aberta e microfone aberto, para que você possa estar tirando todas as suas dúvidas. E o melhor de tudo é que é gratuito, ok? Beleza? Falou!